Apresentação de Logística e Meio Ambiente. O trabalho a seguir foi idealizado pelo professor Dr. Humberto Paiva Júnior e consiste em analisar o impacto ambiental causado pelo acréscimo de um agente externo desejável pelo grupo. Dois cenários de uma mesma região são analisados, sendo o primeiro não modificado, ou seja, sem acréscimos ou decréscimos do agente externo. O segundo cenário, contudo, será com o acréscimo do agente desejável pelo grupo, no caso, um caminhão, de modo a gerar dados que permitam a análise desse impacto por meio do indicador da emissão de CO2, possibilitando uma conclusão sobre o tema. O município de Santo André está situado na região metropolitana São Paulo, mais precisamente no Grande ABC. De acordo com o IBGE, possui cerca de 715.231 pessoas em seus 175,78 km², com IDH de 0,815 e 507.047 veículos registrados. Está na quinta posição entre os municípios do estado de São Paulo nos dois índices. Embora não seja a sede de qualquer montadora de veículos, fica próximo a importantes polos industriais, inclusive automobilísticos, como São Bernardo do Campo. Com relação ao sistema viário, possui grande conectividade e facilidade de chegada e escoamento de insumos e produtos. O Rodoanel Mário Covas e as rodovias Anchieta e Imigrantes são algumas das opções próximas que permitem o deslocamento entre municípios e seus vizinhos e o interior e o litoral do estado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a principal fonte de poluição que afeta a população é a atmosférica. Esta é originada a partir de fontes fixas, como indústrias, e fontes móveis, como as frotas de veículos. Nos centros urbanos, este fator se agrava devido ao adensamento populacional e construtivo e aos frequentes congestionamentos em horários de pico. A geometria urbana dificulta a dispersão de poluentes, concentrando-os abaixo do nível do dócil urbano e resultando em agravos à saúde pública e de seus moradores. A frota circulante nos centros urbanos encontra-se de veículos pesados, ônibus e caminhões. Estes últimos são os utilizados para transportes de cargas, indispensável para a sociedade. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis compreendem uma série de substâncias como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, aldeídos e material particulado. Tais emissões possuem relação direta com a distância percorrida e a velocidade de deslocamento. Portanto, a logística é fundamental para amenizar estes efeitos a partir do uso de rotas e horários alternativos para o transporte de mercadorias. Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos ambientais causados pela inclusão de um caminhão de serviços na malha viária, destacada por meio do indicador de emissão de dióxido de carbono. A palavra logística está associada ao verbo francês loger, alojar ou acolher. Os líderes militares da antiga Grécia, Roma e do Império Bizantino, denominados logísticas, eram os responsáveis por garantir os recursos e suprimentos para as guerras, em sua maioria de longa duração. Atualmente, a competitividade gerada a partir da globalização dos mercados, aliada às restrições impostas por questões ambientais, exigem das empresas uma maior agilidade e a busca constante pela redução de custos. Portanto, a rentabilidade de um segmento está diretamente associada à logística, a partir da qual busca-se agilidade e redução de custos, além do atendimento à produtividade e da qualidade do serviço oferecido aos clientes. O transporte de cargas, embora represente apenas 20 a 30% do tráfego rodoviário gerado, é responsável por 16 a 50% da emissão de poluentes atmosféricos, variando entre o poluente considerado. Entre os principais impactos do transporte de cargas em áreas urbanas, destacam-se congestionamentos, danos à malha viária, pavimentação e sinalização, acidentes de trânsito, prejuízos à circulação dos pedestres, ciclistas e veículos do transporte coletivo, poluição ambiental, visual e sonora e consequente aumento dos custos na distribuição, impactando no custo final dos produtos para os consumidores.
Observa-se que todos os componentes da cadeia de abastecimento encontram-se conectados. A alteração de um dos setores pode ter efeito no restante da cadeia. Porém, a tentativa de otimização de forma isolada não resultará na otimização do sistema como um todo, mas sim a subotimização do mesmo. O sucesso da logística está associado a 7 R's. De acordo com Miller, os 7 R's são Right Product, in the right quantity, in the right condition, at the right place, at the right time, for the right consumer, at the right cost. Ou seja, ele envolve o produto, quantidade, condição, lugar certo, tempo certo, consumidor certo e o preço certo, sendo que um 8º termo ainda pode ser inserido, right impression, ou seja, boa impressão. A metodologia do projeto envolveu a escolha de uma área de estudo limitada à região de Santo André, que apresentasse uma quantidade razoável de nós, limitada a 100. A região escolhida é a que compreende a Avenida Arthur de Queiroz e seus arredores, devido ao fato da grande importância para o setor automobilístico, na parte de vendas, o que demanda constante fluxo de caminhões cegonhas. Ao especificar a área escolhida no software Ensan, o sistema viário foi simulado decorrente da instalação de um centro de armazenagem e distribuição de peças e acessórios automotivos para abastecimento das concessionárias de veículos situadas no bairro Casa Branca, no município de Santo André. Assim, foram geradas as distâncias totais da rede, tanto para carros como caminhões. O indicador de emissão de dióxido de carbono foi calculado para carros pelo método MCT-MMA, sendo a referência para os cálculos do ano de 2020, que é o considerado mais próximo de 2018. Para o cálculo das emissões de gases dos caminhões referente à distância percorrida em 1 hora no cenário 0, sem o veículo adicionado para cumprir as tarefas relacionadas ao prendimento proposto pelo grupo, e no cenário 1, já com o veículo adicionado, foi utilizado como base o GHG Protocol, ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões GEE, gases de efeito estufa. O veículo escolhido para transportar as peças foi o Atron 1635, 4x2 cavalo mecânico, modelo 2007 da Mercedes-Benz. De acordo com a sua ficha técnica, seu consumo médio de combustível é de 2,9 km por litro de óleo diesel comercial. Cabe ressaltar que a definição do veículo é apenas fictícia, podendo ser alterada para modelos mais ou menos econômicos, de acordo com a necessidade do tipo de transporte e da disponibilidade de frota. Ao especificar a área escolhida no software Ensan, o sistema viário foi simulado decorrente da instalação de um centro de armazenagem e distribuição de peças e acessórios automotivos para abastecimento das concessionárias de veículos situadas no bairro da Casa Branca. Assim, foram geradas as distâncias totais da rede, tanto para carros como para caminhões. As simulações resultaram nas seguintes análises, no cenário C0 e no cenário C1. Pela imagem é possível perceber o caminho percorrido pelo caminhão. Foi calculada a emissão de CO2 para a distância total da rede em quilômetros, tanto na situação C0 como no cenário C1. Calculou-se a emissão de dióxido de carbono para os automóveis nos dois cenários, obtendo os resultados que estão apresentados agora. Assim, observa-se que houve um aumento de emissão de dióxido de carbono em quilos devido à inclusão do caminhão de serviços em questão. Assim, possivelmente os automóveis da região encontram um novo cenário, mudando seu trajeto, podendo aumentar a distância percorrida e consequente a emissão de dióxido de carbono. A tabela exibida apresenta o indicador para o modal caminhão em ambos os cenários.
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do impacto ambiental na malha viária selecionada pela inserção de um caminhão de serviços. Essa análise foi realizada a partir do software Ensan, utilizando simulações como a rede pré-definida do tráfego. Quando comparados os cenários, observou-se pequenos acréscimos na distância total da rede e na emissão de CO2. Tais resultados permitem concluir que, em uma análise qualitativa, o acréscimo de um caminhão na malha em questão pode influenciar de maneira relevante no nível de dióxido de carbono na região. O aumento de emissão ocorre não somente no modal de caminhões, como também para carros, que possivelmente possuem rotas alteradas pelo impacto causado pelo caminhão acrescido. Portanto, o modal altera os níveis de dióxido de carbono direta e indiretamente.